Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre torque, sobre alavanca, os tipos de alavanca e vamos ver um pouquinho na prática como que nós podemos utilizar essas informações. Bom, gente, então vamos lá. Para a gente começar a entender o torque, né, de uma forma mais prática, o que a gente precisa pensar? Torque é igual a força vezes a distância. Então, se a gente pensar aqui, ó, que aqui está o nosso eixo de rotação, né? Então, estamos aqui, nosso eixinho de rotação, né? Vou fazer uma bolinha aqui para a gente analisar, né? E como a gente já viu composição vetorial, é importante a gente sempre olhar o sentido da força. Então, a gente tem aqui, ó, uma força atuando para o lado de cá, né? A flechinha está aqui, não vou aumentar a magnitude dessa força, tá? E a distância, né, é a distância do eixo pela aonde está sendo aplicada essa força. Então, essa força, né, tá em direção vindo aqui, então essa força está sendo aplicada aqui, né? Então, a força está sendo aplicada aqui. Então, essa distância aqui, né, do centro do nosso eixo, né, que é feito esse cálculo, essa distância aqui. Mas, vamos apagar essa parte aqui, para a gente poder entender melhor. Se essa força tivesse vindo, deixa eu apagar aqui. Se essa força, né, nós tivéssemos esse eixo aqui, mesma coisa, distância aqui, e essa força tivesse vindo aplicada assim, ó, opa, minha linha não é muito boa, né, gente? Aqui pra gente tentar entender só, né? O eixinho aqui de novo, fazer aqui. Vou fazer como se fosse uma flechinha reta, tá, gente? Não vou pegar aqui. Tivesse vindo sendo aplicada perpendicular aqui, tá, gente? Vamos imaginar que tem uma reta para cá. Em vez de estar sendo aplicado bem rente, bem aqui, bem retinho, está sendo aplicado assim, na diagonal. A gente está aplicando essa força assim. O que vai mudar na nossa fórmula? Vai mudar que a gente precisa calcular esse ângulo, chamado de seno, né? Nós vamos precisar desse ângulo aqui, né? Então, vai ser distância vezes, né, o seno do nosso ângulo, tá? Por que isso? Porque há uma dissipação de carga, né? Uma absorção dessa carga. Então, há uma dissipação dessa carga aqui, pressionando somente aqui o nosso ponto do eixo aqui, né? Que seria o parafuso, como a gente está analisando aqui. Se fosse num humano, a gente estaria falando que está pressionando a articulação ali, né? Fazendo somente pressão. Então, há uma carga que vai ser dissipada nesse sentido. Então, aqui, gente, a gente perde um pouco dessa força, né? Então, se aqui, por exemplo, a gente estivesse aplicando, né? Por exemplo, 60 newtons, né? Se a gente fosse aplicar dessa forma aqui, já não seria 60 newtons, né? Colocamos 60 newtons nessa diagonal, não estaria chegando 60 newtons de força aqui, porque tem uma parte que não está indo para esse sentido, está indo para esse sentido aqui, tá? Meus desenhos estão ótimos, né, gente? Tem uma habilidade muito grande de desenhar com o mouse. Mas deu para entender, né? Deixa eu apagar novamente aqui, mais fácil pegar pela borracha. Opa! Para a gente poder fazer um outro cálculo aqui, tá? Uma outra coisa importante, se é vezes a distância, se caso a minha força estivesse sendo aplicada aqui, ó, em vez de aqui ter sido aplicada aqui, ó, se eu estivesse aplicando aqui, o meu torque, o meu resultado de torque, eu concordo que vão ser diferentes. Vamos pensar na forma perpendicular, né? Que é mais fácil, o ângulo reto aqui, tá? Vamos pensar dessa forma. Se não, se estivesse pensando na forma, estivesse vindo obliquamente aqui, né? Teria que ser feito o cálculo do ângulo. Então, aqui, gente, se a gente vai aplicar uma força aqui, a distância disso aqui, ó, é menor, concordam? Mesmo que eu aplique aqui, ó, se essa força está sendo aplicada aqui, 60 newtons, estou supondo uma força, tá? Só para calcular 60 newtons. E uma força aqui, 60 newtons. Se a minha distância é menor, o que vai acontecer com o meu torque? Vai ser menor também. O resultado do meu torque vai ser menor, porque a minha distância é menor. Mesmo, estou falando de mesma força. Então, o meu torque é menor se a distância for menor, tá? Então, aqui, ó, gente, para a gente entender, ó, vamos pensar aqui né?
a distância aqui, foi isso exatamente que eu falei aqui. Vamos pensar, por exemplo, se isso aqui fosse, você tivesse, aqui nós temos um eixo, né, de rotação, né, e a gente quisesse realmente puxar, né, fazer essa puxada para baixo aqui, né. Se eu pegasse aqui, ó, né, exigiria para mim poder, vamos dizer que aqui, né, tem um aperto aqui, exigiria mais força de mim estando mais próximo, né? Porque se eu fosse só alterar pela distância e o torque fosse o mesmo, né? Se a gente fosse inverter, né? Eu preciso de uma... Por que eu tenho que falar de torque aqui, né? Por exemplo, para mim vencer esse movimento, eu tenho que realizar um tanto de torque. Para isso aqui rodar, eu tenho que realizar um tanto de torque, né? Essa distância vai influenciar. Então, aqui é mais fácil, né? Quanto maior a distância, né? Maior o torque. Então, eu consigo, né? Consigo inverter isso em força. Então, quanto eu estiver mais perto, eu tenho que fazer mais força. Quando eu estou mais longe, eu tenho que fazer menos força, certo? Vamos por isso de forma prática, aqui no corpo humano. Vamos pensar nessa imagem aqui, ó. Minha força, deixa eu apagar essas outras coisas aqui de novo. Apagar. E vamos para a forma prática, né? Vamos pensar aqui, ó. Vamos puxar a imagem aqui mais para o meio para a gente conseguir fazer essa análise. Então, eu tenho meu centro de força aqui, ó. Tenho meu vetor, né, apontando a força para esse lado aqui, trazendo a força da gravidade aqui. Não tem como alterar, né, a minha força, né? Minha força vai ser para baixo, né? Vai ser para baixo. Lógico que vai ter as forças dos músculos atuando, né? Mas o meu centro de força maior vai ser aqui, quando eu tô realizando um abdominal, né? A descida. E aqui, ó. Tá? Vamos supor que tá certinho na mesma direção, né? Perto do meu centro de gravidade, né? Nessa posição. Nós vamos falar sobre centro de gravidade na próxima aula também. Só pra gente entender a questão de distância do torque, né? O meu ponto de torque é aonde, né? É aqui, ó, né? Quem tá rodando aqui, né? Lógico que a gente vai ter outros torques acontecendo, por exemplo, aqui no cotovelo, aqui também. Mas nós vamos colocar, para a gente entender essa questão de distância, nós vamos pensar nesse eixo rotacional, esse aumento de grau, descida, né? Aqui no nosso pé. Então, nós colocamos aqui o nosso eixinho, né? Aqui, ó, né? Então, aqui ele vai estar fazendo essa rotação aqui, né? O corpo vai descer e vai subir. Nossa força que está sendo atuante está sendo aqui. Nossa distância, ó, do nosso eixo de força, né? Vamos pensar aqui ao nosso... Tá aqui. Nossa distância. Certo? Se eu quero fazer a minha força, né? Não é alterada, mas eu quero poder diminuir, né, a pressão, né, essa força aqui, né, a realização dessa força aqui. Mas o meu peso é o mesmo, eu não tenho como alterar o meu peso, eu não tenho como alterar, né, a força que eu tenho, né, para poder ficar mais fácil. Então, o que eu faço? O torque que, tipo, tá aqui, o que eu faço? Eu aproximo, ó, diminuo essa distância da minha força. Então, quando a gente fala aqui, né, é uma evolução de um exercício, né, por que eu faço esse abdominal apoiando o joelho e fica mais fácil? Porque eu diminuo essa distância do centro da minha força, né, bem menor, né, bem menor, e aí eu consigo diminuir o meu torque sem, né, pensar em alterar essa força, certo? Então, é como a gente pode pensar também, ó, na evolução, quando a gente fala de preparação física, na evolução dos exercícios, né? A gente vai aumentando a dificuldade, o grau de dificuldade dessa forma. Se a gente trouxer isso aqui, ó, aqui nós vamos ter, de uma forma um pouquinho mais complexa, pensando em eixo agora, né? Então, deixa eu apagar aqui também. Então, se a gente for pensar aqui, ó, no nosso eixo, né, joelho, né? Uma coisa importante, né, de a gente pensar é que toda vez que a gente falar, né, em torque, né, em cálculo de torque e tudo mais, nós vamos falar sempre em sentidos também, né, como a gente já falou ali nos vetores. E eles são representados, né, se você vê tipo um menos na frente, um mais significa que ele está fazendo torque. Por exemplo, se você falar do torque aqui do joelho,
se você não falar em qual sentido é, a gente não vai entender se é uma extensão ou uma flexão. Então, quando a gente falar no sentido horário, você vai utilizar o símbolozinho na frente positivo, e se for no sentido anti-horário, você vai usar negativo, tá? Usando esses dois aqui, nós já temos noção para que lado que está sendo feito esse torque, né? Está sendo feita essa rotação, tá? Sabendo disso, né? O que nós temos aqui de diferente agora, né? Então, nós temos o músculo, né? A força muscular, né? Agindo aqui para realizar o movimento, né? Se a gente pensar até, se a gente fosse pensar no movimento do balé, vamos dizer mesmo, tipo, se fosse um GT, né? Se a gente estivesse utilizando o eixo do quadril aqui, né? É que daí teria, o músculo seria agindo, outros músculos aqui agindo. Aqui eu acho que a gente consegue isolar um músculo pra gente poder entender, porque senão vai ficar mais complexo ainda. Então, nós temos a força muscular, né? O eixo, né? Para onde que está sendo feita essa rotação, né? Vamos pensar o seguinte aqui, se essa força estivesse no mesmo sentido, estivesse passando pelo eixo, né? Seria nulo, né? Porque daí só seria uma força de compressão, né? E não é isso que está ocorrendo aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma outra força atuando. Aqui nós temos duas forças atuando. A força muscular, né? Que está resistindo a esse movimento, né? E nós temos a força aqui, né? Com uma resistência aqui externa, né, no pé aqui, e não é só a força da resistência, né? Aqui temos a força externa aqui, ó. Essa força externa é o peso do membro, né? Seria o peso do membro mais o peso do, vamos colocar aqui um peso do membro mais o peso do halter aqui amarradinho, né? Então, vamos supor aqui um peso do halter, que poderia ser uma caneleira, né? Alguma coisa assim, né? Então, nós temos duas forças atuantes, né? Uma força tá aqui, né? Atuando aqui, né? Puxando aqui. E a outra força está agindo aqui, né? Pra cá, resistindo pra cá, né? Temos aqui uma força aqui. Coisas importantes a se pensar. O músculo, aonde o músculo, a nosso eixo, se a gente pensa lá dentro do joelho, né? O fêmur, né? A tíbia, a fíbula, né? Como elas estão encaixadinhas, né? Nós vamos colocar o nosso ponto do nosso eixo bem no meio desses ossinhos ali, aonde faz a rotação. E aonde esses músculos estão inseridos? Se nós formos pensar nesses músculos, eles têm inserção aqui, né? Na tíbia, na fíbula, né? Então, vamos pensar que está mais ou menos aqui inserido esses músculos, né? Então, a distância da nossa força atuante aqui, ó, né? Nossa força atuante aqui, da distância, né? Onde está realizado o torque e aonde está inserida a força para fazer esse movimento para cima, né? Mas nós não estamos analisando só um movimento para cima. Aqui nós estamos pensando que esse movimento está aqui parado, está estático. Por que ele está estático aqui, né? Nós temos uma força, mesmo tendo uma força aqui externa, né, atuando, né? Por que nós estamos aqui paradinhos, né? Conseguimos ficar paradinho porque tem esse músculo trabalhando aqui, né? Vamos supor que esse halter aqui tenha 3 quilos. 3 quilos, peso seria mais ou menos 30 newtons, né? Se a gente pensar na força gravitacional, vamos aqui arredondar 30 newtons, certo? Tem uma tabela específica que fala, né, sobre o peso corporal dos membros, né, de cada membro aqui, né, mas vamos desconsiderar nesse ponto aqui, né, seria somatório dos dois, mas vamos desconsiderar o peso do membro, vamos considerar somente esse 30 newtons. Você pensa assim, se está de forma estática, 30 newtons aqui, né, que é a distância da força, né, então tem a força atuante aqui, né, daí tem outra distância aqui atuando, né, distância. Temos uma outra distância. Gente, ignore o parecendo eu escrever que nem criança aqui, porque escrevendo com o mouse fica assim, tá bom? Mas eu acredito que tá dando para entender os nossos cálculos aqui, né? Então, nós temos uma segunda distância aqui. Então, uma força atuante para cima, uma força atuante para baixo. Seriam 2 cálculos de torque, né? Esse torque para cima, se a gente quisesse falar de movimento para cima, né? Então, nós temos a força aqui, né? A distância aqui certinho para a gente fazer esse cálculo.
E nós temos aqui para baixo, desse membro aqui, por que a gente consegue manter ele parado, né? Fazer esse exercício aqui, se a gente quisesse manter uma força isométrica aqui. Nós estaríamos fazendo, então o meu músculo também está fazendo 30 newtons de força, né? Também está como se estivesse movimentando 3 quilos. Muito pelo contrário, para a gente manter isso de forma estática, né? Essa distância aqui é muito menor. Então, a minha força para dar o mesmo torque, igualmente o torque igual, né? Se a gente fosse, vamos pensar em 10 aqui, gente, mas eu só tô supondo, tá, gente? 10. Se a minha força, vamos falar que essa força aqui, né? Essa força aqui, a gente sabe que é 30 newtons, né? E a distância aqui, vamos supor, gente, eu vou tentar facilitar, tá? Vamos calcular isso em metros, vamos pôr 50 centímetros, vamos pôr aqui, ó, 0,5. Vamos pagar aqui, fazer direito, né, Thalita? Epa, nós, é maravilhoso fazer dessa forma. Aqui, agora sim, gente. 30 newtons, vamos supor, né? Vamos pôr 50 centímetros, estamos falando em metros. Vamos pôr aqui uns 0,5. E aqui essa distância aqui, que é bem pequena, né? Quero saber essa força aqui, ó. Essa distância aqui é bem pequena. Vamos supor aqui que nós temos... Ai. Gente, chutando assim, ó. Chutando bem distante, assim, nós vamos pôr aqui 10 centímetros. Não, vamos pôr 5 centímetros, né? Porque 5 centímetros, 0,05, 50 centímetros vai ficar bem fácil. 50 centímetros, 5 centímetros, certo? Para dar resultado igual a 10, né? Não precisamos nem fazer essa conta. Essa força aqui tem que ser muito maior, né? Tem que ser muito maior para realizar. Então, nunca vai ser a mesma força de resistência, tá? Nunca vai ser essa mesma força de resistência. Então, tipo, se você tá com 3 quilos aqui, não significa que teu músculo tá trabalhando somente 3 quilos. Ele tá fazendo uma força muito maior para manter esse segmento. Isso que nós ignoramos o peso do segmento aqui, gente. Porque se a gente colocar mais o peso do segmento, né, o nosso músculo vai estar trabalhando muito mais, né? E se a gente falar daí de movimentos também, né, sendo realizado, aí também vai entrar as forças dos ângulos, né? Então os cálculos, para quem quiser se aprofundar depois, né, tem muitos estudos que dá para pegar e se aprofundar. Agora que a gente viu um pouquinho sobre o torque, é importante a gente falar também de alavancas, né? Quando a gente fala de alavancas, nós sempre estaremos falando sobre 3 condições: um ponto de apoio, um ponto fixo, um ponto de força, que é onde vai estar sendo executada a força do movimento, e um ponto de resistência, aquilo que a gente está querendo levantar. Quando a gente fala também em ponto fixo, é exatamente ali que vai estar acontecendo o torque, por isso que tem tanta relação quando a gente fala de alavancas e torque, porque os dois têm essa relação, né? Então a gente vai falar sobre a força que está sendo executada, sobre a resistência que está acontecendo e sobre o torque, o ponto fixo. Quando a gente fala de alavanca, nós estamos falando em 3 grupos, né? As alavancas interfixas, as interpotentes e as interresistentes. A interfixa, que é a primeira que nós vamos ver aqui, a interfixa, ela é aquele modo de gangorra, né? O mais comum que a gente conhece, onde está o apoio no meio, a força está sendo executada de um lado, a resistência está do outro lado do apoio. Esse tipo de alavanca, ela diminui a quantidade de força que a gente precisa executar e aumenta a velocidade, né? Então, é uma forma mais rápida de se executar o movimento, economizando energia, economizando a força a ser executada. Aí temos as alavancas interresistentes, né? As alavancas interresistentes são conhecidas por ter a sua resistência entre o ponto de força e entre o ponto de apoio. A gente pode encontrar, por exemplo, esse tipo de alavanca, né, no nosso corpo humano,
na parte posterior da perna, né? Então acontece esse tipo de apoio para a gente fazer a elevação do pé, né? Fazer, por exemplo, um elevê, é esse tipo de alavanca que está acontecendo, esse tipo de torque que está acontecendo no nosso corpo. Aí nós temos as alavancas interpotentes. Essa é a alavanca, eu acredito que mais comum no corpo humano, né? E aonde a nossa força está entre a resistência e o ponto de apoio, né? Então, um exemplo é o bíceps, né? Então, se olharmos a alavanca, né, o torque realizado aqui no cotovelo, né, o músculo, né, o trabalho de força está puxando aqui, a nossa resistência está aqui. Então, nossa força está entre a resistência e o nosso apoio. Para vocês conseguirem ver isso de uma forma visual, eu trouxe aqui 3 grupos musculares, né? 3 tipos de alavanca para vocês analisarem aqui, ó, o ponto de apoio, o ponto de força e o ponto de resistências. Então, nós temos a interfixa, a interresistente e a interpotente como exemplo aqui para nós. Então, nessa imagem que nós utilizamos lá para nossa análise de torque, agora vocês me respondam que tipo de alavanca é essa quando a gente está realizando a flexão de joelho, né? Para chegar nessa posição que a perna está aí, que tipo de alavanca nós temos? Se você respondeu interpotente, está correto, porque nós temos o ponto de apoio no canto, né? Nós temos a força sendo executada nesse meio e a resistência na outra ponta. Seria diferente a nossa análise se nós estivéssemos pensando na extensão do joelho, mas nós estamos aqui falando da flexão.